Vamos entender um pouquinho sobre os pressupostos, a introdução de um conteúdo da química chamado termoquímica, que se preocupa em quantificar a energia que está envolvida em uma determinada reação. Não só quantificar essa energia em quilojoule, quilocaloria, mas sim classificar esta reação em endotérmica ou exotérmica. Toda reação endotérmica é aquela que, para acontecer, necessita roubar calor, energia. De que forma? Energia elétrica, energia luminosa, energia térmica, não importa a energia. Energia é medida em quilojoule ou quilocaloria. Por exemplo, a fotossíntese é uma reação que, para ocorrer, precisa receber a energia do Sol. Então, uma reação endotérmica. E as combustões? Todas são o quê? Exotérmica, que quando acontece, libera calor. Vamos analisar a energia envolvida quando um combustível queima, tá bem? Vou pegar o etanol, ó. Etanol. A molécula do etanol é C2H5OH. Vai ser importante, imprescindível, calcular o peso dela. O carbono é 12. 2 vezes 12, 24. 29, com mais um, 30. O oxigênio é 16, 30 com 16, 46. 46U. Portanto, 1 mol de etanol tem 46 gramas, que é a massa molar. Apresentando para vocês um gráfico de entalpia. Ele tem apenas um eixo, ó, o eixo Y, não tem o eixo X. Aqui estão os valores de energia. No caso, eles estão expressos em quilojoule. O gráfico tem que informar. A energia zero não é que uma molécula tem energia zero. Porque aonde que está a energia de uma molécula? Ela está em suas ligações. A ligação de um átomo com o outro, por exemplo, O2. São dois oxigênios unidos por uma dupla ligação. Cadê a energia dessa molécula? Está na dupla ligação. A ligação, ela tem uma energia intrínseca. Uma energia dela mesma. Tá bem? São as ligações. Contudo, os químicos, eles estipulam que toda molécula que seja uma substância simples, ela tem energia zero. Os químicos não estão desconsiderando as ligações que existem nessas moléculas, mas sim estipularam que toda substância simples tem energia zero. E as outras podem ter energia negativa ou positiva, ou seja, negativa é que se a energia dela for menor do que aquela contida numa substância simples. E positiva se a energia contida nela tem uma energia maior. Vamos aqui realizar a reação do etanol com o oxigênio, que é de combustão. O etanol é essa molécula, para entrar em combustão tem que reagir com oxigênio, e os produtos são gás carbônico e água. Balanceando, começa sempre pelo carbono, tá? 2 carbonos, 6 oxigênios, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Deixa para encontrar esse coeficiente por último. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 com 3, 7. Desconta 1, que já tem nessa molécula. 1 para 7, faltam 6. 3 vezes 2, 6. Esses valores já estão tabulados. Você não é obrigado a saber que a energia contida aqui nos reagentes é essa aqui, ó, menos 278, e nem a dos produtos. Tem que entender o que significa isso. Vocês estão notando que a energia contida nas moléculas dos produtos é menor do que a dos reagentes? Mas, professor, 1646 é maior que 278. Se nós estivéssemos tratando com valores positivos. Quanto mais afastado do zero, o número é menor. Ele tem uma intensidade menor. Então, no caso aqui, tem menos caloria, menos quilojoule. Então, a energia se perdeu? Cadê a energia que estava aqui? Se ela se perdeu, se diminuiu, ela foi para o ambiente. Por isso que é uma reação exotérmica. Primeiro, nós vamos calcular o ΔH, que é a diferença de entalpia, diferença de energia que existe entre as moléculas dos produtos e a dos reagentes. Menos por quê? Porque eu quero saber a diferença. Então, menos 1646, menos esse valor aqui. Então, menos 278, mais 278.
Então, ΔH é igual a menos 1.368 kJ por mol. Vamos analisar o que é isso aí. A cada 1 mol de etanol que é queimado, a energia que é liberada para o ambiente é essa aqui, ó. Mas, professor, libera energia negativa? Não, negativo, esse sinal negativo significa que a reação, quando acontece, libera calor. Todo ΔH que for menor do que zero, sai de perto porque você vai se queimar. É uma reação exotérmica. Então, cada mol de etanol queimado lá no motorzinho do carro libera para o ambiente esta quantidade de energia. O primeiro problema, eu quero saber quando 1 grama de etanol é queimado, quanto libera? Ora, se 1 mol de etanol libera essa quantidade de energia e 1 mol de etanol tem 46 gramas, que é o peso da molécula, 1 grama de etanol liberaria quanto? Então, 46 gramas é a massa que está relacionada a 1 mol. Este valor aqui nós encontramos fazendo o ΔH, a diferença de energia dos produtos menos a dos reagentes. 1 grama é o que está em vermelho, é a minha pergunta, eu quero saber. E se eu não queimasse 46 gramas, se eu queimasse apenas 1 grama, quanto que liberaria? Bom, liberaria fazendo essa conta aqui, olha. Esse 46 divide este valor, chegamos a este valor aqui, ó. Cada grama de etanol, cada 1 grama de etanol, libera essa quantidade de energia. Essa é a minha segunda pergunta. Eu quero saber o seguinte: quanto de energia está associada a cada 1 grama de gás carbônico que é lançada na atmosfera quando se queima etanol? Então vem cá comigo, ó. Para cada 1 mol de etanol, segundo a equação balanceada, olha a equação balanceada aqui, ó. 1 mol de etanol libera 2 mols de CO2, porque nós balanceamos a equação, ó. 2 carbonos, precisamos ter colocado 2 aqui, porque 2 vezes 1, 2, tá? Então, 1 mol de etanol está para 2 mols de CO2. E tanto a reação é a mesma. A reação que queima 1 mol de etanol é a mesma que produz 2 moles de CO2. Então, a energia envolvida é a mesma, que é quanto? Que é o ΔH, 1.368. Bem, aí eu associo agora. 88 gramas de CO2, por que 88 gramas de CO2? Porque é a massa contida em 2 mols. 1 mol tem 44. Por quê, professor? 2 vezes 16, 32, com mais 12, 44. 1 mol, 2 mols, 2 vezes 44, 88. Então, 88 gramas de CO2, quando 88 gramas de CO2 são lançados na atmosfera, quando queima-se 1 mol de etanol, a energia envolvida é essa aqui. Mas eu não quero saber 88 gramas. A minha pergunta é sempre para 1 grama. E se 1 grama de CO2 for lançado? Quanto? X. Divide este número aqui por esse. Chega a esse valor. Então, cada 1 grama de CO2 lançado na atmosfera, a energia envolvida nessa emissão é essa aqui.